Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em seus corações. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Na verdade, meus irmãos, nós devemos refletir sobre da onde surgem esses inimigos, por que eles existem. Nós estamos em constante processo de evolução, em várias reencarnações, onde nós semeamos e colhemos o resultado da nossa semeadura. E é muito comum em reuniões de desobsessão as pessoas irem buscar auxílio para tirar o obsessor. Mas é necessário avaliar que esse obsessor que está se manifestando, causando contrariedades, alguns problemas para esse irmão reencarnado, esse obsessor, provavelmente, ele é vítima, mais vítima do que culpado. Na maior parte das vezes, quando temos algumas elucidações, com a permissão dos amigos espirituais, muitas das ocasiões nos é colocado de que a vítima maior realmente são aqueles que são chamados de obsessores. Por alguma razão, eles ligaram a nós algum débito do pretérito, uma determinada reencarnação, prejudicamos essa pessoa, causamos alguma espécie de prejuízo para essa pessoa e sucessivamente, quando retornamos ao corpo físico, esse irmão, ele começa a nos perseguir e querer fazer a chamada justiça que eles dizem, né? A justiça que eles falam, que nós conhecemos como a vingança. E muitas das vezes, ao invés de auxiliarmos os nossos irmãos que nos obsediam, muitas das vezes nós queremos nos livrar deles. Nós fizemos com que esses irmãos se ligassem a nós pelas nossas próprias ações impensadas em outras existências. E é necessário que nós venhamos a usar da caridade para com eles, do esclarecimento, desvencilhando esses irmãos de nós, nesses processos de desobsessão, com o intuito deles serem auxiliados, deles serem amparados, elucidados, esclarecidos e libertos de nós, porque eles também têm a oportunidade, como filhos de Deus, de ascensão espiritual. Pensar nesses irmãos não como alguém que esteja nos prejudicando, mas como alguém que nós prejudicamos em algum momento de determinada existência nossa. E o amai os vossos inimigos, que Jesus nos diz, é justamente nesse ponto, compreender o que levou aquele irmão a se ligar a nós, auxiliá-lo para que ele possa evoluir, para que ele possa seguir o caminho dele. Não simplesmente querer nos livrarmos dele, mas num ato de amor e de caridade, auxiliar através das nossas orações,
indo à casa espírita, né? As instituições espíritas que trabalham com desobsessão, com amor, e aqueles que não têm conhecimento nenhum, porque não são espíritas, importante elucidá-los de como eles podem contribuir nesse processo em auxílio desses irmãos, através de boas leituras, através de orações, porque não são inimigos. Nós construímos esses que são chamados nossos inimigos. São irmãos que infelizmente foram vítimas, né, de orgulho, vaidade e outros tantos defeitos, né, resquícios, questões que ficaram lá na outra encarnação, que talvez nós venhamos a trazer algum resquício, alguma impressão da reencarnação anterior para essa, que nós trabalhamos constantemente o nosso orgulho, vaidade, egoísmo e uma série de questões, e desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas virtudes, para poder dissipar as imperfeições, né? Trabalhando essas imperfeições, mas nós não temos ideia de quem fomos em outras existências. E por isso mesmo trazemos uma responsabilidade muito grande quanto a esses irmãos, que às vezes ficam presos nesse sentimento de ódio, de vingança, por muito e muito tempo. E Jesus já nos ensinava a orar pelos inimigos, porque o Mestre sabia que não existe, né, efeito sem causa. Que nós possamos, amados irmãos, refletir sobre essa questão com muito carinho, com muita caridade, com muito amor no coração, porque nós é que infelizmente acabamos construindo essas inimizades na nossa caminhada. Infelizmente, por questões nossas que ainda não conseguimos lidar, mas graças a Deus, na atual reencarnação, acredito que estamos angariando mais amigos do que inimigos. Aqueles irmãos que não temos afinidade, que são chamados de inimigos, não são inimigos exatamente. São pessoas que não temos afinidade, pessoas que não têm afinidade conosco, que têm formas diferentes de pensar, que às vezes numa conversa junto com várias pessoas nos dá uma resposta atravessada ou fala alguma coisa que nos desagrade, mas o importante é analisar, avaliar e entender que cada um de nós está num grau de compreensão, de entendimento no processo evolutivo. E entender que o amor de Jesus abrange toda a humanidade. E esse amor, ele está presente dentro de nós. Acredito eu que nós, no estágio em que nos encontramos, não somos capazes de prejudicar o nosso próximo. Acredito que nós podemos sim olhar o nosso próximo com um olhar de caridade, com um olhar de amor. Ainda que aquela pessoa nos fira, ainda que aquela pessoa nos magoe, nós somos incapazes de desejar o mal para essas pessoas. Em retribuição a algum mal que tenha feito, a oração, a prece, procurar ver o lado bom da pessoa, porque ela não é de tudo só aquilo que ela nos apresentou naquele momento de conversa, naquela fala amarga. Ela tem qualidades. Então, que nós possamos
estender a mão para o nosso próximo, auxiliar esses irmãos, mesmo esses que não tenhamos afinidade, que possamos estender a nossa solidariedade e o nosso olhar de caridade, através de ações, pensamentos e palavras para esses irmãos que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com vocês. Espero que vocês tenham apreciado esse novo olhar sobre a questão dos nossos irmãos que são chamados inimigos, mas que na verdade muitos deles já foram nossas vítimas em outras encarnações. Que possamos ter amor por eles e dar a eles a oportunidade de seguir em paz. Eles também merecem, assim como nós. Que Jesus permaneça com todos vocês.